Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Yuka Yoshikawa, sou mãe de Liz e Leonardo e tenho o canal Mães Ansiosas. Através da PNL, eu ajudo outras mães e cuidadoras a reprogramarem a sua mente para que levem uma vida mais tranquila, harmoniosa dentro de casa com a sua família. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como estimular a autoestima das crianças. O que é autoestima? Autoestima é o quanto a gente gosta de si mesmo. Então, qual é o grau de satisfação que eu tenho comigo mesma? Com o que eu penso, com o que eu falo, com o que eu faço. Se eu tenho uma boa autoestima, eu sou confiante, eu não tenho medos, eu me arrisco e não ligo assim para o que os outros estão falando, estão comentando de mim. Eu sou muito firme nas minhas decisões, nas minhas atitudes. Agora, por outro lado, se eu tenho uma baixa autoestima, eu sou inseguro, eu não tomo decisões com facilidade. Eu sinto que eu não sou capaz, eu sinto que eu nunca estou preparada para fazer aquilo. Então, olha a diferença, né? Como a autoestima, ela pode ser uma mola, né? Que impulsiona o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Por outro lado, ela pode ser como se a gente caísse da ribanceira, pode nos levar a ladeira abaixo. Se a gente tem uma baixa autoestima, isso nos trava, né? A tentar qualquer coisa nova, a crescer, a evoluir. Então, por isso é muito importante a gente estimular a autoestima das crianças, né? O quanto antes. Tem idade? Não tem idade. A partir do momento que a gente toma consciência de que, né, pode ser trabalhado, pode ser melhorado, não tem idade assim para começar. O quanto antes, claro, é melhor. E como construir, né, uma boa autoestima desde cedo, desde criança? Para isso, a criança ela precisa vivenciar, ela precisa sentir por si mesma que ela é capaz. Não adianta outra pessoa, os pais, os familiares, os amigos falarem: olha, você, poxa, show de bola, você arrasou, legal. Isso ajuda, claro, né? Mas ela não pode ser dependente de elogios externos para ter uma boa autoestima, para se sentir confiante, se sentir tranquila de que ela é capaz. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente elogia demais uma criança. Elogio é bom a gente reconhecer os pontos fortes, né, as habilidades da criança, mas tem que tomar muito cuidado para não ser algo exagerado, para que aquilo ela não fique condicionada a elogios para se sentir bem, né, no que ela está fazendo, para se sentir confiante. Essa confiança, esse sentir bem consigo mesmo, esse sentimento ele tem que vir de dentro, né? Não pode ser influenciado somente pelo meio externo, não. O principal tem que estar dentro da gente. E como podemos estimular isso nas crianças? Então vamos lá. A primeira coisa é atribuir responsabilidades, né? Então dentro de casa mesmo, a gente pode atribuir, né, responsabilidades nos afazeres domésticos, por exemplo. Então, nesse período de pandemia, acho que como muita gente aí, né, se viu tendo que conciliar, né, as atividades de casa, trabalho, enfim, né, cada um tem as suas ocupações e sem ajuda, né? Porque estava isolado, às vezes nem os próprios pais podiam encontrar, os familiares, né? Então, né, como é o meu caso, né? Eu me vi assim, tendo que realmente assim cuidar das crianças, da casa, sem ajuda e
Eu, no meu caso particular, não posso nem reclamar, porque eu moro perto dos meus pais e, né, eles me ajudaram muito nessa pandemia. Mas, assim, no dia a dia, para limpar as coisas, né, era sempre só eu, meu marido e os meus filhos ali. Então, foi um bom período, assim, de experiência para colocar eles nessa rotina de ajudar em casa. Então, coisas pequenas, tá? A gente vai fazer o almoço, vai fazer um lanche. Comece a incluir as crianças nesses afazeres, né? Para que elas se sintam importantes e que elas valorizem também o trabalho de preparar uma refeição, um lanche, né? E se sintam, assim, importantes, né? Elas conseguem preparar a própria refeição, às vezes não cozinhar em si, mas ajudar a lavar alguma verdura, né, as frutas, dependendo da idade, né, a cortar a própria fruta. Então, assim, estimular com que elas mesmas façam as atividades adequadas para a idade delas. Nessa pandemia também, com as aulas online, e aí tendo, né, a minha filha, ela tem 11 anos e eu tenho um filho de 6 anos. Então, meus filhos de 6 anos, o Léo, ele demandava mais atenção minha com essas aulas online, né? Muitos dias não queria participar e aí eu tinha que ficar em cima, estimulando e ajudando. E aí eu não conseguia dar muita atenção para minha filha mais velha, né? Que eu já estava no quarto ano já, né? Quarto pro quinto ano. Então, assim, o que eu fiz? Nos primeiros dias de aula online, né? Assim, foi difícil, né? Mas eu quis ensinar para ela como a se virar, sem depender de mim, né? Para olhar as tarefas que tinha que fazer, se organizar. Então, eu ajudei aí bastante na primeira semana, dando algumas dicas de como se organizar para ela não se perder nas datas, né? Data de prova, de atividade, tarefa para entregar. E, né, deixei. Foi perfeito? Não foi. Teve dia que esqueci alguma coisa, alguma tarefa, ela chorava e, né, eu falava, não, vamos ver, deixa eu ver como que você está se organizando, e dava mais um auxílio, mas eu deixei assim por conta dela se organizar, mesmo tendo algumas situações, né, que esqueceu e, né, se confundiu, porque só errando que a gente aprende, né? Claro que dependendo do erro você vai falar, não, opa, peraí, né, dá um tempinho, será que não é melhor vir por esse outro caminho? Você vai guiando, mas assim, a criança precisa errar, né? Esqueceu uma tarefa, ela vai passar uma vergonha de falar com o professor que esqueceu a tarefa, né? Mas ela precisa ter essa experiência para crescer. Se eu, como mãe, estivesse o tempo todo ali do lado dela, falando, olha, filho, não esquece a prova aqui de matemática, não esquece que amanhã tem que entregar aquela redação, e toda hora ficar lembrando ela do que ela tem que fazer, isso ia, assim, prejudicar a questão da autoestima dela, né? Achando que ela não ia conseguir fazer, né, o que ela tinha que fazer, e de repente até acabar, assim, frustrando, né? Porque, minha mãe faz tudo, ela vê o que eu tenho que fazer, então não vou nem me preocupar. E aí o que eu tenho no futuro? Né? Eu tenho uma pessoa que acha que sempre outra pessoa vai olhar e vai falar para ela o que tem que fazer. E não é isso que a gente quer, não é mesmo? Então, no início teve esses percalços, né? Ela bateu muito a cara, mas ela conseguiu se organizar. E aí a cada dia foi ficando melhor e foi entrando na rotina.
essa checagem do que tem que fazer todo dia, né? De manhã ela já via que se tinha tarefa, não tinha, tinha leitura, o que tinha que fazer. E ela mesma já ia se organizando para não passar vergonha com a professora depois na aula. Falando na questão de educação, né, na escola, uma coisa que eu acho que é importante é deixar a criança desenvolver atividade por si só. Né? Então, ela tem alguma tarefa, por exemplo, algum projeto de alguma maquete. Né? Eu estou dando aqui um exemplo. Desde que ela desenvolva a ideia do que ela quer fazer, como ela quer fazer, né? Procure dar o suporte somente assim no material que é necessário para ela fazer, né? Alguma atividade de recorte ou coisa que exija alguma habilidade maior, né? Para fazer o trabalho, que ela peça ajuda e tudo bem. Mas deixa ela desenvolver esse raciocínio, as suas ideias do que fazer, como fazer, né? Isso é muito importante. Às vezes a gente chega assim e vê, né, aquela criança que fez, nossa, uma maquete assim perfeita, praticamente profissional. E a minha filha chegando com aquela maquete assim, sabe? Que você vê que foi uma criança que fez. E assim, ela não vai passar vergonha. Porque se a criança ela tem uma autoestima elevada, ela vai levar com muito orgulho, porque foi ela que fez, ela que teve a ideia daquele projeto, ela que desenvolveu tudo. E a mãe foi só uma mera ajudante ali, né? Teve uma atividade que foi assim mesmo, foi assim, eu vi assim, maquetes assim, nossa, impecáveis. E o da minha filha tava do jeito que ela fez, né? Como uma criança faz uma maquete. E ela se sentiu tranquila, estava muito bem, estava feliz, né? Foi fruto do trabalho dela, né? Não se deixou abalar por outras que estavam ali, mais assim, impecáveis, digamos assim. Então, a criança ela precisa sentir que é capaz. Né? Não adianta a gente falar, ah, você manda muito bem, poxa, parabéns. Não, ela tem que se sentir realizada por um esforço dela mesma. E estimule a autoavaliação, né? Ao invés de falar, olha que legal, todo mundo te elogiou, a professora te elogiou, fale o seguinte, você gostou de fazer essa tarefa? O que você achou? Ah, eu achei legal, mamãe, e tal, não sei o quê. O que você achou que você poderia melhorar? Como que você se sente em relação a esse trabalho? Procure instigar na criança os seus próprios sentimentos com relação àquela atividade, ou aquela situação que ela vivenciou. Procure estimular que ela mesma explore esse autoconhecimento. O que ela está sentindo, o que ela achou, como ela evoluiu, o que pode melhorar. Sem depender da opinião alheia. Acho que isso a gente pode... É difícil, né? A gente, principalmente pai, mãe, a gente tá, na maioria das vezes, sempre elogiando, né, nossos filhos. Ai, porque ele fez isso, ele fez aquilo, nossa, como é inteligente. Mas, assim, a gente precisa estimular para que a criança sinta isso de dentro, que seja um sentimento que venha de dentro, não externo. E também aprender com os próprios erros, né? Como eu falei no exemplo lá da questão da escola, né, de um dia não fazer a tarefa, esquecer e, poxa, errou, mas no próximo ela depois daquele aperto de ter que se justificar com a professora, ela vai lembrar, ela vai se esforçar para se organizar melhor e não acontecer mais isso, né? E o importante é a gente nunca repreender quando a criança erra, assim, de cara, sabe? Poxa, ela tá em aprendizado, olha quantos anos você tem, quantos anos a criança tem, né? Você passou por muitas coisas e para você aquilo parece simples, óbvio, né? Mas para a criança não, ela está em um processo de desenvolvimento, de crescimento. Então respeite, né? Quando a criança erra,
tá falando errado, né? A gente tem o costume de dar risada. Não, respeite, ela está em processo de aprendizado. E quando a gente vê que a gente mesmo, né, não tá errando muito, opa, alerta aí, você não está crescendo, né? Porque a gente só cresce, né, quando a gente experiencia coisas novas. E coisas novas dão aquele frio na barriga, né? A primeira vez, né, nunca é perfeito. É muito difícil a gente fazer perfeito a primeira vez que a gente está aprendendo alguma coisa. Então, procure, eu falo assim, né? Aí procure errar pelo menos umas 5 vezes no dia. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você está experimentando, tentando fazer algo novo. A mesma coisa a criança. Então, quando ela errar, não repreenda, né? Ensine no que ela pode melhorar para que isso não aconteça mais, para que na próxima vez ela acerte. A gente tem o costume de logo repreender de cara, olha o que você fez, a bagunça, né, que você deixou aqui, o suco que caiu, mas que ela estava tentando pegar sozinha dessa vez, né? Isso acontece muito quando a criança está aprendendo a comer e faz aquela lambança, né? Quem nunca, né, se estressou com a criança toda suja de sorvete ou de picolé na roupa? Ela está aprendendo a comer e logo, logo ela não vai mais ficar derrubando o sorvete, o picolé, a não ser que você fique o tempo inteiro protegendo ela de se sujar. Então, acho que falamos um pouquinho, né, de como estimular a autoestima das crianças, dando responsabilidades, fazendo elas se sentirem importantes, úteis e capazes, cuidando para não elogiar demais e estimular a autoavaliação e não repreendendo os erros, né? Estimulando o aprendizado com cada erro que ela dá. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Yuka Yoshikawa. Se inscrevam aqui no meu canal do YouTube. Tem o Instagram e o Facebook também, o canal Mães Ansiosas. Até o próximo vídeo. It's alright if now's not the time, because I'll wait for you.